Olá, sou Ari Esteves, pedagogo. Hoje eu queria falar com vocês, pais, educadores, sobre o sentimentalismo, que é um mal. Os sentimentos são bons e necessários. Amor, alegria, ira, com a ira boa. E pensem, por que são bons? Porque eles podem ajudar a vontade a realizar aquilo que deve ser feito. Quem coloca sentimentos naquilo que deve ser realizado tende a fazê-lo melhor. Em tal atitude reside, por exemplo, a diferença entre um bom e um mau professor, entre um bom ou um mau profissional. Porque colocam sentimentos naquilo que fazem. Também os sentimentos, eles podem nos empurrar adiante e nos ajudam a enfrentar os obstáculos para colocar em prática um ideal que sonhamos. Mas percebam, são atitudes tomadas em consciência. Vimos pela inteligência que algo é bom e a nossa vontade, que é o apetite da inteligência, ela se dirige, ela adere ao que a inteligência propôs. Então, se os sentimentos ajudam nesse caso, que é algo bom visto pela inteligência e aderido e querido pela vontade, então os sentimentos são bons porque nos ajudam a colocar em prática o que desejamos. Né? Então os sentimentos cumprem uma finalidade importante na vida humana. Ajudam a apoiar as ações. A apoiar, não decidir as ações. Muito bem, porém, nós não devemos apenas, claro, ser puramente cerebrais, frios, calculistas, como também não podemos ser unicamente sentimentais, que é a atitude de quem adota como motivo da sua conduta a presença ou ausência de sentimentos. Né? Se gosta de algo, faz. Se não gosta, adia ou não faz. Mesmo que fosse algo importante, aí está o perigo do sentimentalismo. Vejam, o querer da vontade é uma inclinação a fazer algo que a inteligência mostrou como bom, ou não fazer algo que a inteligência mostrou como ruim. Portanto, a vontade, ela deve aderir se foi algo bom e rejeitar se foi algo ruim. Né? Mas a vontade e o querer da vontade é essa aderência livre, é o livre-arbítrio nosso que adere, que vai em direção a algo. Né? O nosso querer, ele está linkado à nossa inteligência. Agora, quando a gente fala em gosto que provém dos sentimentos, né? Por exemplo, o gosto não é racional. Eu gosto de um tipo de música, de um determinado tipo de alimento, né? Gosto de um determinado tipo de esporte e não do outro. Bom, vejam, são atitudes não pensadas, mas simplesmente sentidas. Né? Gosto ou não gosto, não há uma explicação racional. Então veja, são dois verbos diferentes. Querer é próprio da vontade. Queremos ou não queremos, porque foi algo que pensamos e decidimos. Agora, gostar, como eu disse, é instintivo, não pensado. Eu não gosto de determinado tipo de comida. Pronto, não sei porquê, não gosto. Né? Muito bem. Então, vejam, é interessante isso. Né? Se a pessoa é sentimental, bom, todos nós somos, podemos dizer, não? Temos sentimentos e podemos, por vezes, estar mais sentimentais ou não, mas se a pessoa é sentimentalista, digamos assim, né? Ele se deixa conduzir só pelo gosto, pelo irracional, porque se o gosto não, o gosto é o gosto, como eu disse, a pessoa acaba decidindo simplesmente pelo que sente, não pelo que viu que é bom, né? É pelo irracional. Mas o que atrai ou não, não deve ser o gosto. Eu gosto, eu faço, não gosto, não faço. Há muitas coisas que as mães têm que fazer, mesmo que não gostem, levantar de madrugada, atender a criança.
Por vezes lembro da Madre Teresa de Calcutá, quando na Índia ela recolhia naquela cidade tão carregada de pessoas e tinha muita pobreza, ela via nas sarjetas o mais pobre dos pobres, com pústulas. Claro, o querer dela, a sua inteligência lhe dizia que tinha que fazer algo por aquele ser humano, e agora o seu gosto poderia até ter uma repelência, ter um asco diante das feridas purulentas, mas ela superava o gosto, porque ela via com inteligência e a vontade falava assim, não, isso é um ato de amor, vamos fazer. Mesmo, claro, que sua sensibilidade não aderisse àquela atitude. Compreendem? Muito bem. Então, ao confiar demasiadamente nos sentimentos e deixar de agir racionalmente, o sentimentalista, vamos pensar assim, o puramente sentimental, ele não ultrapassa a barreira dos estados de ânimo e submete a sua vontade à lei do gosto ou do desgosto, né? Que a ação vai lhe causar. Né? Se o sentimentalista não vê a importância das suas ações pela finalidade boa ou má, por exemplo, dessa atitude que eu exemplifiquei, da mãe que levanta de madrugada, né? De um pai que às vezes está doente e vai trabalhar, mesmo porque tem que manter a família e gostaria de estar em casa, dormindo, descansando, Madre Teresa atendendo aqui. Então, veja, eu queria dizer isso, que o sentimentalista ele não vê a importância das suas ações pela finalidade boa ou má dela. Ele assente só, aí fará se é gostoso ou deixará de fazer se não é gostoso, se não gostar. Claro, então, se não se sente gosto, deixará de cumprir suas responsabilidades familiares, profissionais e sociais. Né? Ao confiar demasiadamente nos sentimentos, o sentimentalista deixa de examinar com inteligência e querer com a vontade se deve ou não fazer algo. Qual o perigo de se deixar conduzir só pelos sentimentos? Bom, por serem cambiantes, mutáveis, os sentimentos podem passar da euforia ao desânimo de um dia para o outro. Se não for um dia, para o outro será de uma semana para outra. E nessa alternância frequente, o sentimentalista ele vai mudando constantemente de plano e a sua vida vai ficando um eterno vazio. Por isso, ao dar muita importância aos sentimentos, o sentimentalista perde o equilíbrio interior e o querer da vontade se enfraquece e a vontade passa a ser dominada pelos estados de ânimo. Mesmo que ela queira algo, os seus sentimentos a puxam para o outro lado, ela não tem forças para levar adiante uma atitude contrária aos sentimentos. Com isso, evidentemente, no caso das crianças, o dever diário, como de estudar, né? De resolver os seus encargos em casa, ajudar nisso, ajudar naquilo, guardar suas coisas, né? Ajudar um coleguinha da escola que está precisando numa matéria de alguma explicação, e pronto, são atitudes que ele deveria tomar. Ah, mas eu não, então acaba, se ele não sente vontade, acaba dificilmente vai se sacrificar por algo, né? Muito bem, então, pensem assim, ao não agir pela finalidade, ou fim bom de uma ação, porque custa fazer, o sentimentalista não vai realizar os ideais que exigem esforços para serem atingidos. Então, por isso é importante a educação da criança, educar a vontade dos filhos, bem já lá pequenininho, com 2 anos e meio, claro, ele ainda não distingue bem o que é a vontade, mas como ele quer agradar os pais, quer agradar, então ele vai fazendo as coisas que os pais vão pedindo, né? Filho, guarda isso aqui nessa caixinha, isso aqui, esses brinquedos aqui, esses legos ali. Então ele vai educando, ele vai autoeducando dentro da virtude da ordem, e isso vai também fortalecendo a sua vontade diante dos pequenos compromissos que já vai tendo desde pequeno, e quando ele for adolescente, ele já ganhou uma virtude e vai passar a fazer com mais facilidade, estudar na hora que tem que estudar, ler na hora que tem que ler, tudo porque foi educando a vontade e ir cumprindo os pequenos deveres de cada momento, né?
Então, claro, se isso não vem desde pequenininhos, as crianças, né? Quando se torna um adolescente e um adulto, sua vida vai ser um eterno vazio, seu caráter será totalmente inconstante, inseguro, superficial. Agora, por que não podemos confiar demasiadamente nos sentimentos? Por razões muito evidentes, porque se alteram com frequência e não foram criados para pensar, né? Exatamente, tarefa essa de pensar é da inteligência, e com a adesão da vontade, com a querência da vontade. Os sentimentos foram feitos apenas para sentir. Então, essa é a razão que eles não podem ser guias, reitores da nossa conduta. Platão ele dizia que os sentimentos são como o gato doméstico. A gente pode amestrá-lo, cuidar dele, mas não se pode confiar nele, né? Ou um dia vai embora, ou um dia nos ataca, se estiver enfesado. Ele se referia aos sentimentos como grandes companheiros nossos, ainda que não possuam a maioridade, são como crianças pequenas e irresponsáveis. Interessante isso, essa observação de Platão. Muito bem, então quem confia demasiadamente nos sentimentos acaba tendo muitos desenganos ou decepções, né? Seja em relação a pessoas, por exemplo, quando põe o coração em alguém despreparado para montar uma família, ou quando seguiu apenas o coração na escolha talvez de um parceiro comercial, não analisou racionalmente suas qualidades e por fim se viu traído. Também se pode amar desmedidamente realidades que em si são boas, mas não merecem tantos sentimentos, como, por exemplo, transferir aos animais domésticos os mesmos sentimentos que deveriam ser colocados em pessoas que talvez sejam tratadas com indiferença. Pense, por exemplo, que há tantas crianças abandonadas nas ruas, outras que, para viver, dependem dos lixões nas periferias das grandes cidades, e outras que necessitam de carinho porque estão em orfanatos. E, claro, muitos se alegrariam com a nossa visita. Pais, mães, eu peço a vocês, ajudem seus filhos desde pequenos a manifestarem de forma correta os seus sentimentos, né? Que não sejam, por exemplo, indiferentes à dor dos demais, que saibam se compadecer das pessoas que sofrem, talvez com doenças, né? De todo tipo, ou o abandono, né? Que aprendam, por exemplo, a doar seus brinquedos bonitos, não o mais feio, quebrado, não, bonito, brinquedo bonito, a crianças que talvez não possam tê-los, né? Em orfanatos ou em comunidades pobres, né? Que gostem de ir visitar os idosos em casas de repouso. Para quê? Para levar alegria e alguns doces e conviver, estar juntos para, enfim, para levar esse carinho que todo ser humano necessita. Este e outros áudios estão à disposição no site www.ariesteves.com.br. Divulgue o nosso site a pais e mães e a escolas também. Muito obrigado.